Pastor, do ponto de vista do Senhor, o que é que leva muitos líderes, não só pastores, mas outros líderes aí, dentro da igreja, quererem Abandonar o ministério, chutar o balde e largar tudo? Essa é uma pergunta muito boa e também complexa para responder. É porque não tem uma resposta só para ela, né? Existem várias razões que levam o pastor a abandonar o ministério. Até se matarem, né, pastor? Isso aí eu ia falar agora, né, a respeito disso. Importante o que você está dizendo aí. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de muita dificuldade. Por quê? Eu vivi num tempo que a igreja era muito submissa ao seu pastor. Ela ouvia, ela respeitava o seu pastor. E nós estamos vivendo num tempo onde os pastores, eu não estou dizendo que o pastor não deve ser questionado, deve ser questionado. Precisam ser, são seres humanos que erram e que falham, estão suscetíveis a errarem. Mas havia um cuidado muito grande quando se tratava de um pastor. A gente vê esse cuidado na vida da igreja e também entre aqueles que lideravam o povo de Deus, né? A gente vê no livro de Josué, no capítulo 1, a gente vê as pessoas, nós vamos seguir você. E aquele que se voltar contra você, nós vamos apedrejar. O negócio era na pedrada, viu, gente? Não estou dizendo que hoje a gente tem que fazer isso, é claro que não, né? Por alguma razão, naquele tempo foi necessário agir assim. Mas eles mostravam um grande respeito. E a única exigência deles é tão somente que você siga como foi Moisés, as escrituras, a lei do Senhor e a vontade de Deus. Que é muito importante que um pastor tenha a sua vida pautado na palavra. Mas o que leva então o pastor? Justamente isso. Nós vemos hoje uma igreja assim, devido ao desenvolvimento de informação, inclusive também bíblica, as pessoas têm acesso na internet a muitos vídeos, a muitas pregações e a muitos ensinos. E essas pregações, esses muitos ensinos, muitas vezes, em vez de ajudar, atrapalham. Eles criam, às vezes, conflitos de doutrinas, de pensamentos. E muitas vezes as pessoas que assistem a três vídeos de ensino de alguma coisa da Bíblia se sentem agora teólogo que na condição de discutir com o seu pastor pau a pau, né? Agora eu tenho argumento, né? Agora eu tenho argumento. E esquece que muitas vezes o seu pastor tem anos de vivência, não só de estudar a Bíblia, não só de se preparar para uma pregação, de mergulhar, de tirar dúvidas. Também já ouviu muitos pregadores. E às vezes isso tem trazido dentro das igrejas a falta de respeito, de atenção devida ao pastor. E isso é um ensino da nova aliança, não é algo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, mas é algo da nova aliança. É algo que devemos praticar hoje. Nós vemos o escritor sagrado aos Hebreus dizer: obedecei vossos pastores. E não somente obedecei. Ele diz claramente: sujeitai-vos a eles. Sujeitai-vos a eles. A ideia não é que você seja capacho. Né? Ninguém deve ser capacho. Pastor que trata a ovelha como capacho, ele não é pastor. Sinceramente, ele não é. Ou então está muito equivocado. Né? O pastor deve ser que serve, que está disposto a servir. Agora, uma coisa é ele servir, outra coisa é ele ser questionado na sua autoridade. Eu não digo questionado, não é que pergunta nem nada, não. É chegar para o pastor e questionar a autoridade dele. Você pode muito bem questionar o seu pastor sem questionar a sua autoridade. Você pode perfeitamente bem entender quem ele é em Deus, um homem levantado por Deus para lhe conduzir, né? E você pode sim perguntar para ele e chegar no entendimento, guardando a devida proporção e respeito. Há muito desrespeito com pastores, há muita desconsideração. E eu vejo pastores desanimados com suas igrejas, há muito abandono de igreja. Né? As pessoas passaram, na minha época não era coisa muito comum, você sair trocando de igreja, sair pulando. A gente vê muito comum hoje
as pessoas procurando igrejas que se adequem a eles e não ele se adequar à igreja, procurar deixar ser trabalhado por Deus. E o resultado disso é um esfriamento e traz muito desgosto. Inclusive, eu vejo pastores que extremamente preparados, eu não vou citar o nome, mas é um dos ícones do evangelho no Brasil, deixando o ministério justamente por dificuldade em pastorear. Os membros questionando todo o tempo, e é difícil você liderar com várias cabeças, né? A gente não vê, volto novamente ao ensino da natureza, nenhum animal na terra você vê com duas cabeças. Nenhum. Tinha uma cobra de duas cabeças, né? Que eu fui ver, não. Tem um animal sim, a cobra de duas cabeças. E eu fui estudar, fui ler sobre a questão da cobra de duas cabeças, e na verdade a cobra não tem duas cabeças, é cauda. Ela só parece ter outra cabeça. Semelhante só. Mas é só semelhante, ela só tem uma cabeça. A gente vê, queridos, que realmente é muito difícil. E assim, pastor, quando um animal nasce com duas cabeças, é uma anomalia. É uma anomalia, a gente ia dizer agora. Mas é importante você lembrar isso aí. Não é normal. Não é normal, né? Pode até virar comum, mas não é normal. A gente não pode enquadrar dentro de uma normalidade. Foge ao que Deus estabeleceu para a criação. E a igreja, queridos, é um corpo. E não pode ter 3, 4, 5, 6 cabeças. Eu não estou dizendo que o pastor não deve ter um conselho que o orienta, que o aconselha, porque a própria Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas eu quero dizer assim, para liderar, para conduzir, não pode ser 3, 4, 5 cabeças. E eu vejo muito dentro das igrejas um ambiente político, né, uma disputa de poder que infelizmente, a gente está falando isso assim, não gostei desse pastor lavando roupa suja, fora de casa. Gente, nós precisamos ser transparentes. É verdade. Nós precisamos ser transparentes. Eu não estou falando mal, não estou citando nome de igreja nenhum aqui, né? Mas a gente observa isso. Eu tenho anos de ministério, eu tenho 53 anos, e eu percebo que vem aumentando essa questão de, dentro das igrejas, haver essa questão de política. Então, o que é que acontece? Os pastores desanimam. Lutam, desanimam. Inclusive, o pastor desanima ao ponto de entrar em depressão, né? Entrar em depressão. Há uma guerra constante sobre o sustento do pastor. O pastor fica dividido. Eu me dedico ao evangelho para oferecer o melhor para minhas ovelhas, para visitá-la a tempo e fora de tempo, ou eu escolho não ser chamado de inútil, né? Como nós vemos nas redes sociais, né? Que é outra ferramenta tremenda para o bem e para o mal, que pastor que não trabalha é vagabundo, vive do suor dos outros. E a gente vê dentro do contexto da Bíblia que o ensino é quem prega o evangelho, viva do evangelho. Agora, viva realmente no sentido de se dedicar, de se colocar à disposição da igreja, de servir a igreja, de mergulhar na palavra, de trazer alimento sólido para a igreja, né? Então, esses conflitos de interesses, de pensamento, têm trazido muita confusão na cabeça dos pastores, que têm se entristecido, entrado muitos deles em depressão, e alguns deles, infelizmente, que vêm e tiram suas próprias vidas. Eu aproveito para dizer para você que é ovelha, ame seu pastor, honre ele, faça o que a palavra de Deus diz, sabe? Então, procure dentro da palavra ajudar da melhor forma possível aquele que Deus levantou para pastorear o rebanho de Deus.